Bom, galera, tudo bem? Resolvi fazer essa aula aqui para que eu possa falar um pouco sobre alguns temas que a gente trabalhou nas aulas de aprofundamento em matemática. E eu tomei, né, a primeira coisa que a gente viu que são as expressões numéricas. Eu queria mostrar para vocês aqui nessa aula um pouco dos fundamentos, tá? Para que vocês possam treinar, né, essas expressões e para que vocês possam também, em eventuais provas, poder resolver de uma maneira mais simples. Então vamos lá. Então, gente, tem uma questão importante na hora da resolução das questões que são as ordens das operações. Como vocês podem acompanhar aí, nós devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Então a primeira coisa que a gente resolve nas expressões numéricas é a potenciação e a radiciação. Depois a gente procura as multiplicações e divisões e por último as somas e subtrações. Como vocês podem perceber, essas três questões que vocês têm que procurar, elas têm o que nós chamamos de mesma prioridade. Então, potenciação e radiciação, eles dois têm que ser resolvidos primeiro. Quando você resolve eles dois, aí você passa e procura as multiplicações e divisões. Por fim, a soma e a subtração. Então, como vocês podem acompanhar aqui comigo, se a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, deve-se começar com aquela que aparece primeiro, da esquerda para a direita. Então, por exemplo, se aparecer uma multiplicação seguida de uma divisão, vocês têm que fazer primeiro a multiplicação e depois a divisão. Se o contrário acontecer, você faz primeiro a divisão e depois a multiplicação. Então aqui eu tenho 3 exemplos para que a gente possa fazer uma breve explanação sobre isso. Eles acompanham aqui comigo. Então, por exemplo, 87 mais 7 vezes 85 menos 120. Então, como a gente viu aqui anteriormente, a prioridade aqui entre soma, multiplicação e subtração é a multiplicação. Então a primeira coisa que você vai resolver é o quê? É a expressão 7 vezes 85. Então a multiplicação deve ser primeiro resolvida. Esse valor, né, de 7 vezes 85 dá 595. E a partir daí você tem o quê? Você tem uma soma e uma subtração. Nesse caso, você vai resolver primeiro a soma, né? 87 mais 595 é igual a 682. E depois você resolve a subtração, que é menos 120. O valor final dá 562. Partindo para a próxima, nós temos aqui a expressão B. 25 mais 6 ao quadrado dividido por 12 menos raiz quadrada de 169 mais 42. Assim sendo, gente, vejam só. A gente tem aqui, primeira coisa que a gente tem que procurar da lista de prioridades. Aqui eu tenho uma potenciação e aqui eu tenho uma radiciação. Então a primeira coisa que você tem que resolver são essas duas. Então vejam aqui na expressão abaixo, continuando. Você repete o 25 mais 6 ao quadrado dá igual a 36, dividido por 12, isso aqui você repete, menos raiz de 169 dá igual a 13, mais 42. Olhando essa segunda expressão formada, o que nós temos? Nós temos que encontrar a prioridade. A prioridade nesse caso é essa, que é a divisão. Então 36 dividido por 12 é igual a 3. Então vejam só, 25 mais 36 dividido por 12 dá 3, menos 13 mais 42. Aqui, essa expressão, você vai fazer o quê? Você vai fazer por ordem das somas ou subtrações, já que eles têm a mesma prioridade, né? Assim por diante. Então 25 mais 3, 28. Menos 13 mais 42. 28 menos 13 dá 15. Mais 42. E 15 mais 42
dá igual a 57. Então vamos passar aqui para a terceira resolução, terceiro exemplo. Você tem aqui, ó, 1 sobre 2 ao quadrado vezes 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 3. Aqui eu tenho uma expressão com frações. Então vamos lá. O que a gente procura primeiro? Potenciação e radiciação. No caso aqui, na expressão, eu tenho essa potenciação, 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado, essa parte da expressão, você faz assim. Você eleva ao quadrado tanto o numerador quanto o denominador. 1 ao quadrado é igual a 1 e 2 ao quadrado é igual a 4. Então, 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 sobre 4. Aí você repete o resto. Vezes 1/3 mais 1/4 vezes. Então vejam aqui, pessoal. Aqui nesse exemplo, ele já fez aqui a divisão, né? Ele já procurou aqui essa divisão para ser feita, né? Então ele fez o seguinte, ele repetiu o 1 sobre 4. E quando eu tenho essa divisão de frações, o que é que eu faço? Eu multiplico as duas frações e a segunda fração eu inverto ela. A segunda fração é 1 sobre 3, então eu faço, né, inverto ela e boto 3 sobre 1. Então, 1 sobre 3, 1/4 vezes 3 sobre 1 é igual, nesse caso, essa expressão é igual a 3/4. Essa expressão aqui, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 3, dá 1 sobre 12. Aqui eu tenho uma soma de duas frações com denominadores diferentes. O que é que a gente faz aqui nessa questão? A gente tem que fazer um MMC, né? Lembrando, você pega aqui o 12, o 4 e vamos fazer aqui um MMC. Eu posso dividir os dois números, por exemplo, por 4. 12 dividido por 4, 3. 4 dividido por 4, 1. Entre esses dois, né, no caso eu tenho um denominador, eu tenho o número 3, né? O 3 é divisível por 3. Então sobram aqui, né, 1 e 1. 4 vezes 3, o MMC entre esses dois números, 12 e 4, é 12. Então o que você faz? Você coloca o 12, tá aqui o 12, e faz o seguinte, 12 dividido por 12 dá igual a 1, vezes 1 dá esse 1 aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, que é esse aqui. Você repete o sinal da soma. 1 mais 9 dividido por 12 igual a 10 dividido por 12. Se eu dividir 10 por 2 e 12 por 2, dá 5 sobre 6. Então o resultado é esse. Então a partir de agora, a gente vai resolver, né, algumas expressões. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho apenas uma prioridade, que é a soma e subtração. Então, como é que eu vou resolvendo? Eu vou pegar 2 mais 8, 2 mais 8 dá 10, e repito o resto. Menos 3, menos 5, mais 15. 10 menos 3, 10 menos 3 dá igual a 7. Menos 5 mais 15, 7 menos 5 dá 2, mais 15, 2 mais 15 dá 17, resultado final. Bom, a partir de então, a gente também vai ver aqui, considerar o uso de símbolos. Os símbolos que nós temos nas expressões numéricas são quem? São os parênteses, os colchetes e as chaves. E como vocês podem ler aqui comigo, sempre que for necessário alterar a prioridade das operações, né? Quando aparecer esses símbolos, iremos resolver a expressão da seguinte forma. Então a gente primeiro resolve
as operações dentro de parênteses. Segundo, aquelas dentro de colchetes. E terceiro, dentro das chaves. Lembrando que você vai ter que também considerar a prioridade anterior, né? Potenciação, radiciação, multiplicação e divisão, e soma e subtração. Então, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro localizar os parênteses, e uma vez que você localiza os parênteses, você vai resolver tudo que está lá dentro, considerando a prioridade anterior. Então, vamos aqui ver esse exemplo. Eu tenho 5 vezes, aí abre parênteses, 64 menos 12 dividido por 4. Então aqui a gente tem a primeira prioridade, né, que é o parêntese, e vou resolver tudo que está dentro do parêntese. Agora, olhando apenas o que está dentro do parênteses, que é essa parte da expressão, eu tenho uma subtração e eu tenho uma divisão. A divisão é prioridade. Então, 12 dividido por 4, 12 dividido por 4 é igual a 3. E repito o resto, né? 5 vezes 64 menos 3, 64 menos 3, 61. Como não tem mais nenhuma outra, né, questão de prioridade, você faz a multiplicação simples. 5 vezes 61 é igual a 305. Lembrando de um detalhe, pessoal, que é o seguinte, vou colocar aqui do ladinho. Se a expressão fosse 5 vezes menos 64, por exemplo, né? Menos 3, só troquei aí o sinal de 64, você teria aqui 5 vezes menos 67. Você lembra, né? Números... os dois estão subtraindo, né? Você soma e dá o sinal e permanece o sinal. Então, menos 67. Aqui, que é o que eu quero dizer, você permanece com parênteses, porque você teria um sinal de vezes e um sinal de menos ao mesmo tempo. Então, o parênteses, ele isola esses dois sinais, né, que não podem estar juntos. Já aqui, né, na expressão que a gente resolveu, eu tenho um sinal positivo, então não precisa mais dos parênteses. Vamos lá para o item B. Então, vamos aqui. 480 dividido, aí abre chaves. 20 vezes, abre colchetes. 86 menos 12 vezes, abre parênteses. 5 mais 2, aí fecha parênteses. Fecha o colchete. Aí tem ao quadrado, a expressão do colchete está ao quadrado, e fecha chaves. Pronto. Então aqui, novamente, vamos atrás primeiro dos parênteses, que no caso da expressão, está aqui 5 mais 2, né? 5 mais 2 é igual a 7, aí esse 7 é esse 7 que está aqui, e você repete toda a expressão, 480 dividido por 20 vezes 86 menos 12 vezes 7, beleza, ao quadrado. Então você já eliminou os parênteses, agora você vai eliminar o colchete, onde você tem dentro da expressão do colchete, aqui, 86 menos 12 vezes 7, nesse caso, a prioridade é a multiplicação, 12 vezes 7, 12 vezes 7 dá igual a 84, você repete toda a expressão, né? Aqui é a primeira expressão, a segunda expressão. Você repete toda a expressão. E agora você vai terminar de eliminar o colchete. Então 86 menos 2, 84, dá igual a 2. Repetindo aqui, né? Você agora, né, vai eliminar finalmente, né? 2 ao quadrado. Vai dar igual a 4. Nessa penúltima aqui. E agora vamos eliminar as chaves. E no caso aqui, né, 20 vezes 4 dá 80. Pronto, agora você eliminou todos os elementos que são necessários. 480 dividido por 80 dá igual a 6. Indo aqui para o item C, nós temos menos 12, aí abre colchetes, menos 12 menos, abre parêntese, menos 5 mais 3... e fecha todas as chaves e colchetes, né? Aliás, parênteses e colchetes. Então vamos lá, de novo, indo para os parênteses, menos 5 mais 3,
dá menos 2. Perceba que eu permaneço com os parênteses, né? Já que é menos e menos, né? Então, você vem aqui agora para eliminar o parênteses, menos 2, né? Menos com menos dá mais. Então, você, menos com menos dá mais, você bota aqui o sinal de mais e desce o sinal, ficou mais 2. Vamos eliminar agora, finalmente, o colchete, né? Dentro do colchete eu tenho menos 12 mais 2. Menos 12 mais 2 dá igual a menos 10. E agora eu tenho esse sinal de menos, né? Que menos com menos novamente vai dar o sinal positivo. Resultado igual a 10. Vamos aqui então resolver essa próxima expressão. 12 mais 35, menos 10 mais 2 mais 2. Então a gente vai procurar aqui o parênteses, repetindo a expressão até o parênteses. 35 menos 10 mais 2 dá 12, mais 2. Agora vamos resolver os colchetes, né? 12 mais 35 menos 12. Aí eu tenho 35 menos 10 dá 25, menos 2 dá 23. Então dá 23 mais 2. 12 mais 23 mais 2 dá 25. Aí eu já posso eliminar no colchete. 12 mais 25, 25 mais 10, né? Dá 35, mais 2, 37. Então, o resultado aqui é 37. Indo para a próxima. Então, dessa expressão aqui, como é que nós resolvemos? De novo, novamente, vamos procurar aqui os parênteses, que é aqui, né? Então, vamos lá, repetir até o parênteses. Então, abro o colchete, abro o parêntese. 18 mais 3 vezes 2. A prioridade é 3 vezes 2. Então, 18 mais 3 vezes 2 igual a 6. E vou repetir o resto da expressão. E agora eu vou eliminar o parênteses. Então, colchete, 18 mais 6, 24, dividido por 8, mais 5 vezes 3. Abro colchete, fecho, aliás, dividido por 6. Então aqui, gente, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Então resolvo primeiro a divisão, depois a multiplicação, que eles são prioridade em relação à soma. Então vou abrir novamente aqui o colchete. 24 dividido por 8 dá 3, mais 5 vezes 3 dá 15, fecho colchete, dividido por 6. 3 mais 15 dá 18, 18 positivo, já posso eliminar o colchete, dividido por 6, e 18 dividido por 6, o resultado final dá igual a 3. A próxima expressão, vamos lá. Então vamos procurar primeiro parênteses, vamos lá, 37, isso aqui tudo é igual. É bom sempre colocar o sinal de igual, não tenho colocado, mas é interessante. É igual a 37, abre o colchete, menos 25, menos, abre parênteses. Aí, aqui eu tenho uma soma e uma subtração, no caso, né? E todos os dois têm a mesma prioridade. Menos 11 mais 19 dá 8, positivo, menos 4, igual 37 mais, abre colchete, menos 25, menos 8 menos 4 dá 4, positivo. Aí você sabe que mais com menos dá menos, então a gente sempre que tem um positivo já pode eliminar o colchete, a chave ou parêntese. Então é igual a 37 mais menos 25 menos 24 dá menos 29. Então eu abro o colchete, menos 29, igual 37
mais com menos dá menos 29. E isso tudo é igual a 8. Então, nessa expressão agora enorme, vamos lá procurar os parênteses. Então, vamos lá. 60. Então, vamos lá nessa expressão aqui. 60 dividido, aí abre chaves, 2 vezes, abre colchete, menos 7 mais 18, dividido, 3 menos 12. Aliás, menos 3 mais 12, né? Menos 3 mais 12. Isso aqui dá 9 positivo. Aí já elimino esse parêntese. Colchete, chave. Menos, abro o colchete. Então aí eu tenho duas prioridades em relação à multiplicação e divisão. Então vamos lá. Então aí eu tenho 7 vezes menos 3 nessa multiplicação, né? Mais com menos dá menos. 7 vezes 3, 21. Menos 18 dividido por menos 2, né? Mais com menos, né? Aqui no caso eu tenho que colocar o parêntese ainda. Então 18 dividido por menos 2, né? Dá menos 9. Mais 1. Aí fecho aqui a expressão. Eu vou fazer aqui um pequeno ajuste já para nos ajudar, que é o seguinte: eu vou já eliminar esse menos 9 que apareceu aí pra gente. Então vou aqui, borracha. Então eu vou apagar o menos 9, né, ó. E vou transformar isso aqui tudo em mais 9. Apagar. Tinta. Agora sim, eu tenho mais. Que tinta? Mais. Tinta. Ferramenta. Tinta. Mais 9. Só para não ter que escrever tudo de novo, né? Então, continuando. 60 dividido, e abre as chaves, 2 vezes, abre o colchete. Aqui eu tenho menos 7 mais 18 dividido por 9. Então eu tenho que resolver aqui primeiro esse 18 por 9. Menos 7 mais 18 por 9 dá 2. Abre o colchete, abre a chave, menos. Então eu tenho em menos 21 mais 9. Menos 21 mais 9 dá menos 12. Mais 1. Fecho o colchete. 60 dividido por 2 vezes menos 7 mais 2 dá menos 5. Repito tudo. Menos, abro o colchete. Menos 12 mais 1 dá menos 11. Fecho o colchete. 60 dividido, abre a chave. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Então eu vou deixar aqui dentro da chave o menos 10. Já elimino o colchete. Menos. Aí no caso aqui, né, menos com menos dá mais 11. Aí, vocês precisam dar uma olhada aqui, gente, que agora eu tenho essa prioridade aqui, ó. A prioridade é essa, que é a divisão, né? Que aí, se eu eliminar o colchete, né, eu não posso deixar o símbolo da divisão com símbolo de menos junto. Então aqui eu tenho o quê? 60 dividido por menos 10. Então isso, né, mais com menos dá menos. 60 dividido por 10, eu corto esses dois zeros, dá 6. Menos 6 mais 11 dá igual, final,
A mais o positivo dá 5. Essa expressão toda dá igual a 5. Então aqui nessa sexta questão eu vou fazer só uma correção. Eu vou colocar aqui raiz de 100 e colocar aqui um colchete que eu tinha esquecido. Então vamos lá. Então dentro desse colchete, né, igual colchete raiz de 100 menos. Aí tem aqui, né, os parênteses, 2 elevado a 4 dá 16, menos 8 vezes 2 menos 24. Dividido por 2 ao quadrado menos. Aí vamos resolver aqui esse parêntese. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Fecho o colchete, igual. Então, abre o colchete, raiz de 100, menos 16 menos 8 dá 8 positivo, vezes 2 menos 24. Dividido 2 ao quadrado, menos com menos dá mais 1, igual colchete, raiz de 100. Aqui no caso, né, a gente elimina a raiz de 100, né? A gente faz o seguinte, aqui eu tenho uma prioridade à potenciação, verdade. O que a gente faz? Ferramenta, borracha, a gente apaga. E a gente tem que lembrar, né, que a raiz de 100 ela dá igual a 10. Então, apagar aqui. Ferramenta, tinta. Então, raiz de 100 igual a 10. 10 menos 8 vezes 2 menos 24. Fechou aqui. Dividido por 2 ao quadrado é igual a 4, mais 1. Igual. Então, dentro desse colchete, eu tenho aí a multiplicação, né, de 8 vezes 2. Então, colchete 10 menos 16 menos 24, né? Lembrando que esse 16 é positivo, mas como ele tem um menos aqui, né? Dividido por 5. Então, vamos lá. Igual a 10 menos 16 dá menos 6, menos 24. Dividido por 5. Menos 6 menos 24 dá menos 30. Dividido por 5. E menos 30 dividido por 5 dá igual a menos 6. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Daqui a pouco vem outros vídeos sobre outras matérias que a gente viu. Obrigado.